Palavra conosco, assim te peço e agradeço. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos encontram-se de pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, onde vamos estar fazendo menção da palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 3. O livro de Gênesis, capítulo 32, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 3 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus: E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu Senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Versículo 22 desse mesmo capítulo diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-lo passar por ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste, com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhes perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: Por que pergunta pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhes o sol quando passou a Peniel.
e manquejava na sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa até os dias de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Grande Deus, eterno Pai, grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, te glorificamos nessa noite, ó Pai. Apresentamos o Senhor, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai, a tua igreja, os nossos corações, meu Deus. Usa, Pai, de misericórdia, meu Pai, para com as nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, aqui eu me coloco diante da tua presença, diante da tua graça, meu Deus. Meu Deus, eu peço, Senhor, a tua graça, eu peço, Senhor, o perdão dos meus pecados, meu Deus, porque eu reconheço que sou pecador, meu Deus, que sou falho, que sou humano, que sou limitado, meu Deus. Eu reconheço que eu não sou perfeito, meu Deus, perante a tua face. E por isso eu peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, Senhor. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, nos corações, meu Pai, nessa noite, através da tua palavra e do teu Santo Espírito. Meu Deus, apresento o Senhor, meu Pai, a cada alma que entrou por essas portas, Senhor, de forma especial, meu Deus, trabalha em cada coração. Meu Deus, que todo impedimento, meu Deus, seja tirado, meu Deus, aqui nessa noite, meu Deus. Meu Deus, que toda fúria do inimigo, meu Deus, nessa noite, meu Deus, seja, meu Deus, retirado, meu Pai, do meio da tua igreja, meu Deus, do meio do teu povo. Cerca, meu Deus, este lugar, meu Pai, com os anjos do Senhor, meu Pai. Meu Deus, esse inimigo, meu Deus, que tem se levantado contra a tua igreja por um caminho, meu Deus, nessa noite, mas nessa noite ele tem 7 caminhos para desaparecer, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que todo impedimento caia por terra, meu Pai. Meu Deus, coloca a minha vida debaixo da tua graça, coloca o meu ministério debaixo da tua graça, debaixo, meu Deus, da tua misericórdia nessa noite, ó Pai, e me conceda graça, meu Deus, para transmitir a tua palavra, meu Deus, assim, meu Deus, conforme o teu Santo Espírito, meu Deus, é o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos aqui um texto que fala acerca de um dos patriarcas de Israel. Um dos patriarcas, um dos grandes patriarcas de Israel. Nós vimos que quando um dos israelitas, eles iam orar a Deus, eles sempre tinham o costume de fazer menção dos 3 patriarcas, né? Isaac, Jacó e Abraão. Devido à grande influência, devido ao grande concerto que Deus havia feito com esses 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui a Bíblia vem falando acerca de Jacó, que é um desses 3 patriarcas, a qual Deus faz o concerto com ele. E nós conhecemos a história de Jacó. E Jacó, ele foi um homem que nasceu para vencer. E Jacó, ele foi um homem que nasceu para ser vencedor. Porque diz a Bíblia que desde o ventre da sua mãe ele já lutava com seu irmão. E diz a Bíblia que quando ele nasce, né, porque eles foram irmãos gêmeos, né, Esaú e Jacó. E quando eles nascem, diz a Bíblia que primeiro nasce Esaú, mas que Jacó, ele nasce depois mais seguro, com a sua mão ao calcanhar do seu irmão Esaú. E dentro do ventre da sua mãe, ele já lutava com seu irmão. Era uma pessoa que já tinha no seu coração o desejo de vencer, o desejo de ser uma pessoa vencedora. E nós sabemos que Deus, Ele também nos chamou para vencer. Aleluia! Ele nos chamou para sermos vencedores, né? Para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer a dificuldade.
verdade. Conosco também não é diferente. Deus não te chamou, você não está aqui por um acaso, mas Deus nos chamou para sermos vencedores. Através do seu nome, através da sua palavra. E voltando para a história de Jacó. Esse Jacó, que já tinha no seu coração o desejo de vencer, que nasce para ser um vencedor. Diz a Bíblia que o desejo no coração dele era tão grande de herdar o direito de primogenitura. E ele não era o primogênito, mas ele tinha no seu coração, ele conhecia a importância que tinha o direito de primogenitura. E devido a ele saber dessa grande importância, ele usa até mesmo de forma enganosa com o seu irmão para poder conquistar aquele direito de primogenitura, como nós sabemos, conhecemos a história. Só que aquilo que Jacó faz para herdar o direito de primogenitura custou para ele muito caro, porque ele teve que fugir da presença do seu irmão. Ele arruma uma grande intriga com o seu irmão e passa a ser perseguido pelo seu irmão Esaú. E diante das perseguições que ele encontrava passando com o seu irmão Esaú, ele foi obrigado a fugir para a terra de Labão, seu tio. E diante daquela fuga que Jacó ele teve, diz a Bíblia que Jacó, ele fugindo do seu irmão Esaú por causa da perseguição, ele chega a uma cidade chamada Luz. E chegando naquela cidade, à noite também é chegado, o sol se põe quando Jacó se encontrava naquela cidade. E ali fora daquela cidade, diz a Bíblia que Jacó ele passa a noite de forma precária, de uma situação precária, porque Jacó ali deita fora daquela cidade, num chão batido. E o travesseiro de Jacó naquela noite foi uma pedra, a qual ele pega e usa aquela pedra como travesseiro naquela noite. Mas só que naquela noite, Jacó ele tem um encontro com Deus. Aleluia! E nós sabemos que a partir do momento que o homem ou a mulher ele tem um encontro com Deus, a vida dele jamais será a mesma. Porque a partir do momento que nós temos o encontro com Deus, a nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada. Porque Deus, porque Jesus, Ele é aquele que muda a nossa vida, Ele é aquele que transforma a nossa vida. E assim aconteceu com Jacó, ao ter um encontro com Deus ali naquela noite. Diz a Bíblia que naquela noite, em situação precária, fora da cidade, Jacó, ali quem sabe uma noite escura, imagino eu, talvez Jacó ele pare e reflete em tudo que estava acontecendo com a sua vida. Mas diz a Bíblia que Jacó naquela noite ele teve um sonho com Deus. No capítulo 28 desse livro de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó ele teve um sonho com Deus. E naquele sonho diz a Bíblia que era posta uma escada que ligava a terra até os céus. Uma escada que ligava a terra até o céu. Assim foi o sonho que Jacó teve. E diz a Bíblia que em cima daquela escada encontrava Deus. E que os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. Os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. Isso revela o cuidado que Deus tinha para com Jacó, o cuidado que Deus ele tem para com a minha vida, para com a sua vida. Porque a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus, enviados por Deus a favor daqueles que
E os anjos de Deus se encontravam ali presente. Mas aquela escada também, ela era uma figura da cruz de Cristo. Ela era uma figura da cruz de Cristo. E nós sabemos que a cruz de Cristo, ela é a verdadeira saída para nós pecadores. Porque é através da cruz de Cristo que nós somos salvos. É através da cruz de Cristo que nós somos libertos. É através da cruz de Cristo que nós alcançamos a transformação da nossa vida e da nossa alma. E aquela escada era nada mais, nada menos do que a figura da cruz de Cristo. E nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, assim como Jacó teve aquela visão. Mas prosseguindo aqui nesse texto, diz a Bíblia que Jacó, ao acordar daquele sonho, isso foi o sonho que Jacó lhe teve. E Jacó, ao acordar daquele sonho, ele acorda impressionado e fala para Deus ali, naquele dia: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ali Jacó recebe uma grande promessa da parte de Deus. Porque ali naquele dia, Deus ele faz uma promessa para Jacó. Qual foi a promessa que Deus ele faz para Jacó? Jacó, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E eis que estou contigo. Eis que estou contigo. Ali naquele dia Deus promete que estaria com Jacó. Que estaria com Jacó naquela caminhada, que levaria Jacó ao destino que ele precisava ir, e que tornaria Jacó de novo para a sua terra em paz e segurança, porque Deus prometeu a Jacó que estaria com ele. Irmãos, e essa é a maior promessa que nós podemos receber da parte de Deus, é quando Ele promete que está conosco diante da caminhada. Porque Deus, se Deus ele prometeu que está com você, é uma grande promessa. Porque se Deus ele está comigo, se Deus ele está contigo, a vitória ela é certa. Por mais que você encontre obstáculo, dificuldade, assim como Jacó encontrou, mas se Deus ele está presente, a vitória ela é certa. E assim foi a vida de Jacó. Jacó encontrava em fuga, fugindo do seu irmão. Então Jacó se levanta naquela noite, naquele dia, ao amanhecer do dia, e faz um voto a Deus. Ele faz um voto a Deus naquele dia, e prossegue a sua caminhada até chegar à casa de Labão, seu tio, Labão, irmão da sua mãe. E quando chega ali na terra do seu tio, diz a Bíblia que ele vai trabalhar para o seu irmão. E ele trabalha de forma muito árdua. Por 20 anos, ele presta serviço a seu irmão Labão, a seu tio Labão, em troca das suas filhas, e também servindo o rebanho de Labão, seu tio. Só que a Bíblia nos diz que nessa fuga de Jacó, nessa trajetória de Jacó até a casa de Labão, seu tio, depois de trabalhar muitos anos para Labão, ele chega a dizer que trabalha de forma árdua. Ele chega a dizer em um certo versículo que tem aqui nesse capítulo, que o calor do dia afligia ele enquanto ele trabalhava para Labão, e que à noite ele sofria por causa da geada
e que grande era a aflição dele durante o trabalho, mas que Deus também reconheceu o trabalho dele ali para o seu tio. Só que chega um momento que Jacó ele precisava retornar para trás. Depois de 20 anos que se passaram, depois de 20 anos que ele teve desentendimento com o seu irmão Esaú, Jacó ele precisa voltar para trás. E diz a Bíblia que o próprio Deus aparece para Jacó e fala para Jacó: Jacó, eu sou Deus de seu pai. Eu sou Deus que te apareceu em Betel. E chegou o momento, Jacó, de você voltar para a sua terra. Levanta, pega o que te pertence e volta para a sua terra. E assim Jacó ele fez. Ele pega suas mulheres, seus filhos, pega o seu rebanho e vai em direção à sua terra, de onde ele havia fugido. Só que diz a Bíblia, como nós vimos aqui no texto ao qual nós lemos, à medida que Jacó ele caminhava, à medida que Jacó ele aproximava do seu irmão Esaú, para encontrar com seu irmão Esaú, ele tinha muita preocupação, porque ele recordava da desavença que havia acontecido entre ele e o seu irmão. E Jacó não sabia qual que era a reação do seu irmão ao encontrar com o seu irmão. Então, na medida que aproximava do seu irmão Esaú, Jacó, ao retornar para a sua terra, ao regressar para a sua terra, ele fica muito preocupado. E nós vimos que Jacó ele começa a enviar presente para o seu irmão Esaú. Ele envia mensageiros a seu irmão Esaú, como nós vimos aqui no texto, a qual nós lemos, aqui em Gênesis 32. E diz a Bíblia que os mensageiros foram até Esaú, enviaram os presentes que Jacó havia mandado para Esaú. E os mensageiros voltam para Jacó, trazendo notícia para Jacó. Como nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, no versículo de número 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo... Os mensageiros voltam para Jacó, trazendo a resposta para Jacó, acerca de Esaú, seu irmão. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo... Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te. Essa foi a resposta que eles trouxeram para Jacó. E 400 varões com ele. Quando Jacó recebe essa notícia, que Esaú também vinha ao encontro dele, e 400 varões, o exército de 400 varões, vinha juntamente com Esaú. O que acontece com Jacó? Qual foi a reação de Jacó? Nós vimos aqui no versículo de número 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. O que aconteceu com Jacó? Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Jacó, ao saber que precisava encontrar o seu irmão, depois de 20 anos, Jacó lembra da desavença que havia acontecido entre eles. E Jacó ele fica preocupado. Nós vimos que Jacó, ele teme muito, ele fica muito angustiado diante daquela situação. Irmãos, nós vimos que a pessoa que serve a Deus, mesmo ele sendo uma pessoa fiel a Deus, mesmo ele servindo a Deus, existe um momento na vida dele que ele teve, que ele passa por angústia, que ele passa por aflição, por dificuldade, que traz angústia no seu peito, que traz angústia na sua alma. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, nós somos humanos.
Você entregou a sua vida a Cristo, mas você é humano. Você não deixou de ser um ser humano. Você não deixou de ser homem, de ser mulher. O acaso você é um anjo? O acaso você entrou aqui nessa noite voando? Não, você continua sendo um ser humano. E é diante de acontecimentos como esse de Jacó, nós tememos, nós enfrentamos angústia dentro da nossa alma, dentro do nosso peito. Não foi assim que aconteceu com Josafá quando recebe a notícia que um grande exército vinha contra ele? Diz a Bíblia que naquele dia que Josafá recebe aquela notícia, que ele fica muito angustiado, que ele teme. Mas só que existe uma diferença, irmãos, que diante dessas preocupações, que diante dessa angústia, nós temos um Deus a qual nós podemos buscar ajuda, buscar socorro da parte desse Deus. Nós vimos que Jacó, ao sair da casa de Labão, ele sai sob a orientação de Deus. E no decorrer de toda a viagem, era Deus falando com Jacó. Diz a Bíblia que era Jacó tendo um encontro com o anjo de Deus, que o guardava, que o orientava. Era Deus falando com Jacó no percurso de todo aquele regresso. Só que mesmo assim Jacó teme diante da situação. Porque somos humanos. Porque somos limitados. Por isso que a angústia veio do coração de Jacó. É por isso que em muitos momentos da nossa vida, eu e você enfrentamos angústia, enfrentamos preocupações. Mas existe um Deus a qual nós podemos buscar socorro, buscar ajuda, buscar auxílio nesses momentos de terror, de dificuldade, de angústia, assim como foi na vida de Jacó. Aleluia. Então diz a Bíblia que naquela mesma noite, Jacó, ele se levanta, ele pega a sua família e passa o val de Jaboque. Jacó, ele pega o seu rebanho, ele pega tudo que lhe pertencia e atravessa o rio de Jaboque, o val de Jaboque. Jaboque era o rio, e ele atravessa o val de Jaboque, atravessa a sua família, e diz a Bíblia que Jacó, ele fica só ele e Deus naquele val de Jaboque. Era muita oração de Jacó naquele dia, naquela noite, porque era grande a necessidade de Jacó. Jacó, ele deparava de uma grande necessidade para que Deus viesse o ajudar, porque ele estava preocupado com o seu irmão. Ele não sabia qual era a reação do seu irmão ao se encontrar com o seu irmão. Porque 20 anos atrás, algo muito sério havia acontecido entre Jacó e Esaú, seu irmão. E Jacó, ao ficar sozinho, ele e Deus, naquele val que diz a Bíblia que naquela noite Jacó, ele começa a lutar com Deus naquela noite. E essa luta representa para nós momentos de oração, vida de oração, diante das lutas e dificuldades, diante das tribulações. E diz a Bíblia que foi uma noite de luta, que Jacó, ele lutava com um ser celestial, a ponto da Bíblia dizer que Jacó, ele lutou com Deus. Certo é que era um ser celestial, uma personificação de Deus. E diz a Bíblia que naquela noite foi uma luta travada entre Jacó e aquele ser celestial, a ponto de Jacó, daquele ser celestial, não conseguir prevalecer contra Jacó. E aquele ser, diz a Bíblia que
dia já se encontra amanhecendo. Mas Jacó fala para aquele ser celestial: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó precisava de uma resposta da parte de Deus. Jacó precisava de uma resposta diante da situação que ele encontrava enfrentando. Ele precisava de socorro para a sua vida. Ele precisava de socorro para a sua alma. E é por isso que Jacó, ele ficou só ele, Deus, ali naquele val de Jaboque. Irmãos, existe um momento nas nossas vidas que nós precisamos ter particular com Deus. Existe um momento que nós precisamos ter particular com Deus. Porque existe um momento de aflição, existe um momento de angústia, existe um momento que as coisas são sérias em nossa vida, que nós precisamos de ter o particular com Deus, para contar para Deus a nossa situação, a nossa vida, para que Deus venha intervir na nossa vida, na nossa situação. Existe um momento que precisamos, assim como Jacó, ficar a sós com Deus. O próprio Jesus, existia um momento que ele ficava a sós com o Pai, que ele ficava a sós com Deus. E assim é com a vida de todo aquele que serve a Deus, de todo aquele cristão verdadeiro, que depende de Deus, que precisa de Deus, que precisa de uma resposta de Deus nos momentos de mais angústia, de mais aflição. Era um momento de muita angústia, de muita aflição na vida de Jacó. E Jacó, ao ficar a sós com Deus, ali no val de Jaboque, ele luta com Deus. E ele luta com aquele ser celestial. E diz a Bíblia que a ponto daquele ser celestial tocar sobre a coxa de Jacó e ferir Jacó na coxa. E diz a Bíblia que Jacó, ao sair daquele lugar, ele sai manquejando, porque o anjo toca sobre a coxa de Jacó e fere Jacó. E o que é que a Bíblia nos ensina com isso? Aleluias! O anjo estava mostrando para Jacó, ao tocar na coxa de Jacó, ao ferir Jacó naquela noite, o anjo estava mostrando para Jacó que ele deveria confiar inteiramente em Deus, e não na sua capacidade, não na sua força, mas que ele deveria confiar inteiramente em Deus, que ele deveria depender inteiramente em Deus. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez você tenha passado um momento difícil na sua vida, um momento de aflição, de angústia, momento de indecisão, momento de desespero, mas confia inteiramente em Deus. Seja dependente inteiramente de Deus na sua vida, na sua caminhada. Se for necessário ficar a sós com Deus, fique a sós com Deus. Se for necessário entrar para o seu quarto para falar com Deus e ficar a sós com Ele, entre para o seu quarto e fale com Deus. Mas deposita a sua confiança em Deus. Deposita a sua dependência aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Jacó precisava de uma solução para o seu problema. E Jacó encontrava em desespero, em angústia, em aflição. Nós sabemos, irmãos, como é ruim viver em aflição. A nossa alma rasga em momentos de aflição. E por isso que é necessário que muitas das vezes tenhamos particular com Deus. É por isso que é necessário que tem hora que precisamos de ter momento a sós com Deus, assim como encontrava Jacó naquele val de Jaboque. Mas Jacó não sai dali sem a resposta.
sai dali sem a bênção de Deus na sua vida. Mas foi preciso que Jacó ele lutasse. Foi preciso que Jacó ele prevalecesse. Foi preciso que Jacó perseverasse naquela noite. O livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 12, e o versículo de número 4, a palavra de Deus nos disse acerca de Jacó. E assim diz a palavra nessa passagem: como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Está falando acerca desse Jacó. É como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. E em Betel achou, e em Betel o achou, e ali falou conosco. É como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. O que nós vimos aqui nesse texto? E Jacó ele precisou lutar. Ele chorou, ele suplicou, ele teve que buscar a Deus de forma fervorosamente. Ele precisou se humilhar diante de Deus durante aquela trajetória, naquela noite, naqueles momentos de angústia, de aflição, naqueles momentos de desespero. Jacó precisou lutar com Deus, ele precisou chorar e se humilhar e buscar a presença de Deus em verdade, porque somente Deus poderia livrar Jacó de toda aquela situação. É verdade. E talvez você tenha vivenciado situação que somente Deus pode te livrar. É verdade. Mas o Deus a qual Jacó lutou com ele ali naquele val de Jacó, ele se encontra aqui nessa noite, assim como ele abençoou a vida de Jacó. Ele se encontra aqui nessa noite também para abençoar a sua vida, para que você possa confiar inteiramente nesse Deus, para que você possa ser dependente inteiramente desse Deus de Jacó, esse Deus de Isaac, Jacó e Abraão, como eu já disse aqui nessa noite. E diz a Bíblia que ali naquela noite o nome de Jacó ele foi mudado para Israel. Israel significa príncipe. Jacó naquela noite, naquele dia, que Deus estava mostrando para Jacó, ao pintar naquela luta, que o problema dele haveria sido resolvido. Que ele teria um encontro de paz com o seu irmão. Que ele teria com o seu irmão um encontro sem conflito, sem desavença. Era disso que Jacó precisava. Era disso que Jacó necessitava, porque a preocupação de Jacó era encontrar com o seu irmão. Haja visto que quando ele recebe a notícia que o irmão dele vinha ao encontro dele com 400 homens, e Jacó somente com a sua família, a preocupação de Jacó foi grande. Nós vimos aqui no texto que ele se angustia, que ele teve muito medo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande. Mas ele busca refúgio e socorro do Deus a qual tinha guiado ele naquela trajetória. Ele busca refúgio no Deus a qual tinha aparecido a ele ali em Betel, no Deus que tinha aparecido para ele, falado para ele que estaria com ele em toda a caminhada e haveria de fazer ele voltar para a sua terra em paz. O Deus que havia feito promessa na vida dele. Jacó era um homem que tinha recebido da parte de Deus promessa. Ele tinha recebido promessa da parte de Deus. E como eu já disse aqui nessa noite, a pessoa que tem promessa de Deus na vida dele, ele também
teve, e ele também sente angústia, ele também passa por aflição, por dificuldade. Mas ele tem um Deus a qual ele pode buscar refúgio. Ele tem um Deus a qual ele pode buscar socorro. Ele tem um Deus a qual ele pode recorrer a esse Deus e pedir a esse Deus para dar livramento, para salvar a alma dele nos momentos de aflição, de angústia, de desespero. E é por isso que nós precisamos, muitas das vezes, ir para o Val de Jaboque. O Val de Jaboque para Jacó foi um lugar muito significante. O Val de Jaboque foi um lugar que acredito eu que muito marcou a vida de Jacó. Deus Santo. Porque ali Jacó ele teve uma grande experiência com Deus. Ali a alma de Jacó foi salva ao falar com Deus, ao lutar com Deus, ao buscar a presença de Deus. Ali naquele Val de Jacó. Por isso foi um lugar que certamente marcou a vida de Jacó. Certamente foi um lugar que trouxe grande significado para a vida de Jacó. Ali o nome de Jacó foi mudado. Porque antes de Jacó tinha um nome. O nome Jacó talvez trazia para ele muita acusação. Mas ele recebe o nome de Israel. Ali Jacó ele foi ferido por aquele ser celestial, para que ele pudesse depender somente de Deus e confiar somente em Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus prefere nos ferir do que nos perder. Muitas das vezes Deus prefere nos ferir do que nos perder. Foi assim que aconteceu com Jacó. Lembra de Paulo, o homem que teve grandes revelações da parte de Deus, um homem que teve grandes experiências com Deus, um homem que foi até o terceiro céu, como diz a Bíblia, e viu coisas tremendas, maravilhosas. Um homem que ouviu coisas inefáveis, ou seja, coisas indizíveis, é difícil até mesmo de se expressar, ou seja, coisas inefáveis, a qual Paulo ele ouviu lá no terceiro céu. E ao voltar do terceiro céu, diz a Bíblia que Deus ele permite um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não viesse a se exaltar diante das revelações, para que Paulo pudesse ser uma pessoa mais dependente de Deus e viver mais próximo de Deus. Porque muitas das vezes Deus prefere nos ferir do que nos perder. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nessa noite. E é tempo de termos encontro com Deus. Assim como Jacó, ele teve uma grande experiência com Deus ali, naquele Val de Jacó. Foi mais uma grande experiência que Jacó ele teve com Deus ali, naquele momento tão difícil da vida dele. E talvez você necessite de algo assim para com seu Deus. Mas o Deus de Jacó, ele está aqui nessa noite para solucionar a sua vida, o seu problema. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.